Se eu tirasse o framework do seu projeto, você ainda seria ágil? Sem Scrum, sem Safe, sem receita pronta? Muita gente erra aqui. Aprende o framework, mas não aprende o essencial. E eu não estou falando de valores e princípios do Manifesto Ágil. Nesse vídeo eu vou te mostrar os fundamentos da gestão ágil que realmente te permite tomar decisão, adaptar e gerar valor. Então, se você quer parar de seguir receita e começar a agir como um líder de projetos de verdade, fica comigo até o final. E aí, beleza? Leandro Barbeita. A agilidade se tornou uma indústria de bilhões de dólares, com vários frameworks disputando espaço. E deixa eu ser bem claro, eu não tenho absolutamente nada contra os frameworks. Eu já fui Scrum Master e sou certificado KMP e Safe RTE. O problema não são os frameworks, o problema são as pessoas presas aos frameworks. O problema são times executando cerimônias que não agregam valor nenhum para eles. O problema são empresas investindo um caminhão de dinheiro e não vendo resultado nenhum. Mas antes de falarmos dos fundamentos, você precisa entender se a abordagem ágil é a mais adequada para o seu projeto. Tradicional versus ágil. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo, mas deixa eu resumir o essencial aqui. Quando você sabe exatamente o que precisa ser entregue, a melhor abordagem não é a ágil, é a tradicional. Nessa abordagem, o escopo é fixo e nós estimamos o cronograma, o orçamento e os recursos, de acordo com seus objetivos e restrições. Projetos de data center, construção civil e eventos são bons exemplos. Quando você não sabe o que vai ser entregue, ou seja, quando você não tem como definir o escopo, a melhor abordagem é a ágil. Nessa abordagem, você fixa a data de entrega e o time do projeto e o escopo é variável. Projetos de design, de inovação e desenvolvimento de software são bons exemplos. Eu vou deixar um link no final para você se aprofundar nas diferenças. Agora, você pode até não saber o que vai ser entregue, mas você precisa saber o porquê. E esse é o primeiro fundamento. Entenda o problema do cliente. Isso é óbvio, mas não é trivial. Ainda hoje, tanto aqui no Vale do Silício, quanto no Brasil, em Angola ou Moçambique, são desenvolvidos produtos e funcionalidades que nunca vão ser realmente utilizados. Teve entrega, mas não resolveu o problema do cliente, então não gerou valor. O time pode até ser eficiente, mas não foi eficaz. Para ser eficaz, você precisa entender profundamente o problema do cliente. Quando o problema acontece, com qual frequência o problema acontece, qual o impacto econômico desse problema, quem e quantos são os clientes, quais as outras opções do mercado resolvem esse problema, quão bem elas resolvem. E se vai ser o Product Manager, Product Owner, Business Analyst que vai se ocupar com essas perguntas, vai depender da sua realidade. Agora, seja lá quem for, se não estiver focado nessas perguntas, não está cumprindo seu papel. E também conforme a sua realidade, essa pessoa vai poder utilizar diversas práticas e ferramentas, como por exemplo UX Research, Jobs to be Done, Product Discover, Design Thinking, Roadmap de produto, Backlog. O primeiro fundamento é entender profundamente o problema do cliente. E aí sim a gente pode passar para o próximo. Valide rapidamente as suposições. Quando nós temos o objetivo final, mas não temos o escopo definido, o que temos na verdade é um conjunto de suposições. Quando essa ficha cai, as práticas ágeis elas se tornam óbvias. Ter o cliente próximo, trabalhar em dupla, avançar em pequenos passos, validar a qualidade a cada passo, demonstrações, reuniões diárias, todas são práticas para reduzir o risco de progredir na direção errada. E com o tempo, você compreende que quanto mais rápido você validar as suposições, mais ágil vai ser o seu processo. Ter alguém na equipe que representa o cliente é bom? É, mas você valida mais rápido se tiver acesso direto ao cliente para esclarecer as dúvidas. Fazer um peer review é bom? É, mas você valida mais rápido se você trabalhar em par e resolver os problemas durante o desenvolvimento. Então, para se tornar mais ágil, basta selecionar as práticas que validam mais rapidamente as suposições. Não, de novo, vai depender da sua realidade. Você precisa conhecer as práticas, mas você vai aplicar as que fizerem sentido para melhorar o seu processo. Agora,
Com certeza é errado você empurrar a goela dentro da sua organização uma prática só porque ela faz parte desse ou daquele framework. Se você está curtindo o vídeo até agora, deixa aquele joinha e compartilha porque me ajuda demais a crescer o canal. E você já entendeu o problema do cliente e desenvolveu a solução corretamente. Falta alguma coisa? Falta ainda um importante fundamento. Viabilidade econômica. Don Heinertsen, um dos pesquisadores que mais influenciaram o movimento ágil, começa o seu segundo livro, Managing the Design Factor, dizendo: nossos objetivos são econômicos. E o título do primeiro capítulo é Fazendo Lucro e não Produtos. E esse é o terceiro fundamento. Ser ágil também é garantir que o seu produto ou funcionalidade seja plenamente utilizado, porque a adoção leva à renovação dos contratos, que leva ao aumento das receitas, que por fim retorna como lucro para a operação. E essa preocupação com a adoção dos produtos e funcionalidades é uma das poucas coisas absolutas que eu vi nos últimos 8 anos trabalhando aqui no Vale do Silício. Mas e aí, como é que a gente chega lá? Essa é uma pergunta de 1 bilhão, mas sem querer ser repetitivo vai depender da sua realidade. Uma Big Tech como a que eu trabalho necessita de uma estrutura abrangente de go-to-market que engloba vendas, suporte a vendas, sucesso de cliente, parceiros, para garantir que seus produtos sejam plenamente adotados. Mas, independente da sua realidade, eu te garanto, se o seu produto não tiver qualidade técnica e for fácil de utilizar, dificilmente você vai atingir altos índices de adoção. Você pode, com total razão, dizer que ser economicamente viável não é uma exclusividade da gestão ágil. Concordo plenamente, mas o meu ponto aqui é que você não esqueça desse fundamento quando estiver buscando agilidade. Ser ágil não pode ser maior do que ser economicamente viável. E ser ágil precisa também significar qualidade técnica e bom design, exatamente como está descrito desde 2001. E não se engane, as práticas e técnicas e talvez os frameworks vão ser reescritos devido ao impacto da inteligência artificial. As iterações elas estão acontecendo em dias ou em horas, não mais em semanas. Agora, os fundamentos que discutimos nesse vídeo vão permanecer. E fica cada vez mais claro que a próxima fronteira é o fluxo contínuo, sustentável e integrado à inteligência artificial. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, se você está buscando aprender ou se aperfeiçoar na liderança de projetos, pode assinar o canal e ativar o sininho que você não vai se arrepender. E para você aprofundar o seu entendimento nesses fundamentos, eu vou te indicar 3 livros. O primeiro, em português, A Fórmula da Eficácia, do Alisson Vale, belíssimo trabalho de um dos maiores nomes da agilidade no Brasil. O segundo, em inglês, um clássico, Managing the Design Factory, do Don Heinertsen, esse laranja aqui na estante. E o terceiro, também em inglês, que vai te preparar para essa nova fronteira, uma pedrada em inglês, The Principles of Product Development Flow, também no Don Heinertsen. Se ficou alguma dúvida ou você gostaria de sugerir um tópico para os próximos vídeos, deixa um comentário que vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Eu vou deixar 2 vídeos no card para você continuar os seus estudos. O primeiro, com as diferenças entre a abordagem tradicional e ágil, e o segundo, que explica por que o pensamento sistêmico é a peça-chave para a agilidade organizacional. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!